Eu vou falar um pouco hoje da claustrofobia. O que é claustrofobia? Claustrofobia é um transtorno psicológico que é caracterizado pela incapacidade da pessoa em ficar muito tempo em ambientes fechados ou com pouca circulação de ar. Além disso, esse transtorno pode levar ao surgimento de outros transtornos psicológicos, por exemplo, a agorafobia. Esse é um transtorno que pode acontecer em crianças, jovens, adultos ou idosos. Ademais, não tem definição de classe social e deve ser tratada com mediação e sessões de psicoterapia. O medo controverso. Nesse contexto, vale salientar que o medo é um mecanismo natural de alerta para um sinal de perigo. Esse é um mecanismo muito importante, inclusive por causa do medo que não arriscamos a fazer várias atividades que trariam consequências negativas para o nosso corpo. No entanto, é o que não podemos permitir que o medo se torne grande ao ponto de prejudicar a nossa rotina. Isso é a nossa vida. As pessoas claustrofóbicas podem passar por crises ao ser imposta ao estímulo que gera a fobia. Exemplo, como já dissemos, são os lugares fechados com pouca circulação que comentamos lá em cima. Com a fobia, a pessoa sente um desconforto diante desses locais ao ponto de passar a evitá-los. Cabe ainda informar que a claustrofobia é considerada um transtorno de ansiedade. Sintoma da claustrofobia: boca seca, confusão ou desorientação mental, desmaio, dor no peito, dormência, falta de ar, frequência cardíaca acelerada, hiperventilação e respiração excessiva, medo dan real ou morte, náusea, sensação de asfixia, suor, tremor e tontura. Os sintomas aqui listados podem ocorrer juntos ou maior ou menor intensidade durante a crise. Quando a pessoa experimenta uma série de ataques, ela passa a ter mais medo de experimentar outro tipo. Isso relaciona ao que dissemos no tópico anterior sobre a pessoa evitar situações. Porém, é preciso salientar que a antecipação da possibilidade de confinamento intensifica os sentimentos de ansiedade e medo, ou seja, como uma bola de neve que recebe novas camadas e aumenta. Possíveis causas da claustrofobia. Não tem idade, inclusive não existe uma fobia certa para desenvolver a fobia. Idade certa, né? Ela pode surgir na infância ou nos sinais pode se apresentar na vida adulta. Vale dizer que as fobias geralmente são difíceis de racionalizar, ou seja, não é algo que entendemos. Além disso, os medos e as fobias do inconsciente são desenvolvidos por processos mentais, sendo que elas ocorrem a partir de uma experiência traumática do passado. Por esse motivo, é difícil afirmar com precisão quais são as causas. Porém, sabe-se que alguns fatores de risco podem contribuir para o aparecimento. Entre elas, podemos destacar memória filogenética. Uma das causas mais curiosas da claustrofobia é uma possível tendência filogenética, que também podemos chamar de memória genética. Enquanto essa ideia se defende, algumas pessoas são claustrofóbicas em potencial. Essa potencialidade advém em memória decorrente de que nossos antepassados passaram. Assim, durante o processo evolutivo, as experiências que eles passaram ficaram registradas nos nossos genes. Veja um exemplo. Antigamente, ficar confinado em uma caverna era sinônimo de morte. Consequentemente, esse medo pode ter passado de uma pessoa para outra na mesma árvore genealógica através da memória celular. Essa teoria toma certa força, pois 60% dos claustrofóbicos possuem familiares com esse problema. Assim, temos uma forte evidência de que ela é genética. É importante que o uso não seja visto como viés lacarmista, de que as experiências viram gene, ou mais sim darwiniana, de que os genes mudam e direta ou indiretamente adequam-se ao ambiente. De toda forma, não foi localizado ainda um gene da claustrofobia, embora razões biológicas possam estar relacionadas. Traumas de infância, de forma análoga a outras fobias claustrofóbicas, pode ter origem em um trauma sofrido durante a infância. É esse trauma que persiste por toda a vida. Dessa forma, ficar preso em um local confinado enquanto se é criança gera uma memória negativa. Essa memória pode se transformar em claustrofobia na vida adulta. Porém, essa situação é considerada um fator de risco e não a causa. Nem todas as crianças que passam por situação traumática desenvolvem claustrofobia, ou seja, não é algo determinante. A claustrofobia é transmitida pelos pais. Vale dizer que, da mesma forma que nem toda criança que sofre trauma desenvolve claustrofobia, nem todo claustrofóbico foi traumatizado. Não é um trauma material, por exemplo, ficar preso em um elevador. Porém, pode ser traumatizado pelos pais de maneira psicológica, pois se o pai ou a mãe tem claustrofobia, eles podem transmitir a sensação de medo para os filhos, sendo essa transmissão durante a fase de desenvolvimento. Através disso, a criança passa a evitar lugares fechados e tem medo de ter crise. Regressão vivida no passado. O último fator que iremos comentar aqui é que envolve questões emocionais. Nesse caso, a emoção tem a ver com regressões de atitudes e emoções. Assim,
A fobia reflete emoções de sufocamento, como cobranças excessivas e desvalorização. Isso, além de experiência de desrespeito e negação de sentimento. Consequentemente, é um sinal da necessidade de ter espaço. Além disso, a ansiedade também é um fator de risco, visto que pessoas ansiosas possuem uma predisposição maior de apresentar claustrofobia. Tratamento. Por fim, desse tópico, vamos falar sobre o tratamento da claustrofobia. Ela é tratada de maneira semelhante a outros transtornos de ansiedade. Dessa forma, pode ser minimizada a partir de uma variedade de tratamento. Nesse contexto, são exemplos a terapia cognitivo-comportamental, a terapia de realidade e o uso de medicação anti-ansiedade. Porém, o tratamento mais eficaz baseia no pressuposto de que a claustrofobia é uma resposta aprendida para lidar com determinadas situações. Dessa forma, acredita que assim como você pode aprender a ter uma resposta específica, você pode desaprendê-la. E é aqui que a terapia entra. Alguns terapeutas podem ajudar a desenvolver habilidades de enfrentamento para controlar o medo e a ansiedade. Isso inclui trabalhar a compreensão e ajustar pensamentos e crenças que ajudam a criar reações indesejadas. Além disso, o aprendizado e a prática de habilidades sociais para aumentar a confiança são essenciais. Na terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, a pessoa é encorajada a confrontar e mudar os pensamentos e atitudes específicas. Nesse caso, a desensibilização sistemática é a técnica preferida para tratar essa e outras fobias. Em linhas gerais, ela é baseada em manter a pessoa relaxada para, então, imaginar os componentes da fobia. Além disso, em alguns casos, pode ser orientado com o uso de medicação. É importante que todos os tratamentos sejam acompanhados por um profissional. Então, a claustrofobia é o medo de lugar fechado e que pode ser causado por um trauma ou às vezes os pais também cobram muito da criança, então às vezes a criança tem medo de lugar fechado, porque às vezes o pai também tinha, né? Aí acaba passando esse medo para o filho. Então é psicanálise e claustrofobia.